fez os engenheiros prenderem a respiração. Nos boxes, o olhar de todos estava fixo na tela de telemetria, esperando um sinal. Nenhuma resposta veio. O silêncio dominou o ar por segundos que pareceram minutos. Era o tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer ruído de motor. O tipo de silêncio que só a Fórmula 1 é capaz de produzir. Nas arquibancadas, milhares de torcedores ficaram imóveis. O choque não era apenas pela batida, mas pelo local. O S do Senna, palco de tantas histórias do automobilismo brasileiro, agora testemunhava o susto de um novo talento nacional. Então, finalmente, veio a mensagem que todos queriam ouvir. Estou bem. Com uma voz ofegante, mas firme, Bortoleto confirmava que estava consciente. O alívio se espalhou instantaneamente pelo autódromo. Os mecânicos voltaram a se mover, os engenheiros respiraram fundo e o público respondeu com aplausos de pé. Mais uma vez, a engenharia de segurança da Fórmula 1 provava seu valor. A célula de sobrevivência resistiu, o ralo cumpriu seu papel e o jovem piloto saiu do carro por conta própria. O gesto de levantar o braço e acenar para o público foi um misto de gratidão e bravura. O susto tinha sido grande, mas a mensagem era clara. Ele estava inteiro. O acidente aconteceu na última volta da sprint, quando Gabriel Bortoleto defendia a 9ª colocação de Alex Albon, posição que garantiria seus primeiros pontos na Fórmula 1 e justamente diante da torcida brasileira. O risco fazia parte do jogo. Desde a largada, o carro da Sauber mostrava um comportamento agressivo, arisco. As voltas anteriores já denunciavam instabilidade nas frenagens e perda de tração nas saídas de curva. O motivo? Um acerto ousado da equipe. Os engenheiros haviam apostado em um rake mais agressivo, o ângulo entre o assoalho e o solo do carro. Essa escolha aumenta a pressão aerodinâmica do eixo traseiro, melhorando o desempenho nas curvas médias e lentas, mas tem um preço. O carro fica sensível nas frenagens de alta velocidade e em situações de vento lateral. Interlagos, com o seu traçado ondulado e ventos cruzados, amplificou o risco. Nos boxes, todos sabiam que o limite estava sendo testado. A estratégia da Sauber era ousada, extrair o máximo possível em um circuito que favorece carros equilibrados. Durante boa parte da corrida, Bortoleto administrou bem o comportamento imprevisível do C45, demonstrando reflexos e controle dignos de um veterano. Mas na última volta, o equilíbrio delicado entre velocidade e aderência se desfez. Ao entrar no S do Senna, uma rajada lateral atingiu o carro em cheio. O eixo dianteiro perdeu carga, o pneu interno travou por milissegundos e o carro escapou. Foi o suficiente para transformar um final promissor em um impacto assustador. Tecnicamente, o acidente foi resultado de uma soma de fatores: vento lateral, desgaste de pneus, acerto aerodinâmico agressivo e a pressão natural de defender posição em casa. Emocionalmente, foi o retrato de um piloto que se recusa a se contentar com pouco. Bortoleto poderia ter reduzido o ritmo e garantido a posição sem arriscar tanto, mas ele escolheu o caminho que define os verdadeiros competidores: atacar até o último instante. Essa atitude, embora arriscada, mostrou a essência de um piloto que está na Fórmula 1 para competir, não apenas para completar voltas. Nos boxes, a tensão era palpável. Mecânicos se entreolhavam em silêncio, engenheiros revisavam dados e o chefe de equipe mantinha um olhar fixo nas linhas quebradas da telemetria. Quando o carro foi finalmente recolhido, o clima era de alívio estremecido. A equipe sabia que o estrago ia além da carenagem destruída. A perda de dados, o impacto no cronograma de testes e o comprometimento das medições aerodinâmicas eram danos invisíveis, mas profundos. Aquelas linhas quebradas na tela, a curva do S do Senna transformada em um gráfico interrompido, eram o retrato da ferida técnica e emocional deixada pelo acidente. Um engenheiro exausto resumiu, em voz baixa, o que todos sentiam: perdemos mais do que um carro. E de fato perderam. O acerto ousado que vinha sendo observado de perto pelos técnicos da Audi e outras equipes estava em xeque. O acidente reacendeu debates que vinham sendo abafados. Será que a Sauber estava forçando demais os limites técnicos em busca de destaque? Será que Bortoleto, um estreante ainda em adaptação, deveria carregar tanto peso em um projeto tão delicado? A partir daquele momento, a batida deixou de ser apenas um incidente e passou a simbolizar uma virada de chave dentro da equipe. O risco técnico agora era também político. Havia quem defendesse que o erro foi de projeto, causado por um carro instável demais para o tipo de pista. Outros, no entanto, argumentavam que o piloto havia ido além do limite, tentando compensar na pilotagem aquilo que o carro não entregava. Nos bastidores, esse tipo de debate nunca é puramente técnico. É sobre poder, influência e confiança. Cada engenheiro, cada dirigente tem sua leitura, e todas elas passam direta ou indiretamente por Gabriel Bortoleto.
Mas fora das salas de reunião, no asfalto e nos boxes, a reação do jovem brasileiro falava mais alto do que qualquer relatório. Ele não buscou desculpas, não levantou a voz nem apontou culpados. Passou horas com os engenheiros revisando dados, linha por linha, imagem por imagem. Perdia a traseira quando o carro aliviou o peso. Foi instantâneo, teria dito. A calma e a maturidade com que tratou o assunto chamaram a atenção até dos mais experientes. Poucos estreantes reagiriam com tamanha serenidade após um acidente tão marcante. E em casa, quem observava notava um traço raro: a capacidade de absorver o impacto. Compreendeu o erro e seguir em frente sem perder o foco. Interlagos, que tantas vezes celebrou heróis improváveis, viu nascer naquele sábado um novo tipo de respeito. O respeito por um piloto que entende que coragem não é apenas acelerar, mas também reconhecer o limite, aprender com ele e voltar mais forte. O primeiro capítulo dessa história terminou com um carro destruído, dados perdidos e um time abalado. Mas nas entrelinhas do silêncio que dominou os boxes, nas palmas que ecoaram das arquibancadas e na serenidade de um jovem que ergueu o punho após o impacto, nascia também algo maior. A percepção de que Gabriel Bortoleto não é apenas uma promessa, é um competidor de verdade. No sábado em que Gabriel Bortoleto perdeu o controle do Sauber C45, na entrada do S do Senna, o impacto foi mais do que físico, foi simbólico. Em poucos segundos, o autódromo de Interlagos mergulhou em silêncio. O rádio da equipe emudeceu, as câmeras congelaram sobre o ponto do acidente e, por um instante, todo o paddock se perguntou o mesmo: está tudo bem com ele? A resposta veio com atraso, mas veio: estou bem. Essa frase simples atravessou o circuito e devolveu o ar às arquibancadas. O jovem piloto brasileiro, que defendia seus primeiros pontos em casa, saía do carro com passos firmes, acenando para um público que se levantava em aplausos. Mas, enquanto os torcedores respiravam aliviados, nos boxes da Sauber, a atmosfera era completamente diferente. O silêncio que dominou a garagem não era apenas o reflexo do susto, era o peso do que aquele acidente representava. Técnica, confiança, política e futuro, tudo misturado em segundos de caos. Quando o carro número 12 foi recolhido, o que restou não foi apenas um chassi quebrado. As telas dos engenheiros mostravam gráficos interrompidos, dados incompletos, medições aerodinâmicas perdidas. As curvas do S do Senna apareciam nas telas como cicatrizes digitais. O engenheiro de performance, exausto, murmurou o que todos sabiam, mas ninguém queria dizer: a gente perdeu mais do que um carro. A equipe havia apostado alto. O acerto aerodinâmico ousado, com rake elevado e pressão de asa traseira ajustada no limite, era um experimento monitorado não apenas pela Sauber, mas também pelos engenheiros da Audi. Era uma tentativa de antecipar soluções para 2026, um teste técnico disfarçado de acerto de corrida. E foi exatamente esse pacote, tão promissor no papel, que se mostrou vulnerável na prática. O vento cruzado de Interlagos, imprevisível e traiçoeiro, foi o gatilho perfeito para expor o ponto fraco do carro. A frente perdeu carga, o pneu interno travou e o C45 simplesmente escapou. Em velocidade alta, com pneus já desgastados e o carro leve, bastou uma fração de segundo para o controle se perder. Nos bastidores, a discussão começou antes mesmo que o carro fosse totalmente descarregado dos caminhões. Alguns engenheiros defendiam que a culpa era do acerto agressivo, uma escolha arriscada em um circuito com tantas variações de altitude e temperatura. Outros viam o erro como humano. Um piloto jovem, ansioso por resultado, que teria forçado além do limite para assegurar Albon na última volta. Mas em Fórmula 1, raramente há um culpado único. O acidente virou combustível para um debate muito maior. A hierarquia interna da Sauber, já em transição com a chegada da Audi, enfrentava semanas de tensão velada. De um lado, os engenheiros mais conservadores defendiam o foco total na confiabilidade. De outra, a ala técnica mais jovem queria ousar, correr riscos e acelerar o desenvolvimento. O acidente de Bortoleto caiu no epicentro dessa disputa. Naquela noite, as reuniões se estenderam madrugada adentro. Engenheiros cruzavam dados, comparavam medições e tentavam responder a uma pergunta simples: o que de fato havia falhado? As respostas variavam, mas uma verdade se impunha: o carro estava no limite. E Bortoleto,
havia sido o único a sustentá-lo até onde a física permitiu. Enquanto isso, o piloto permanecia em silêncio. Passou horas na garagem observando o trabalho de reconstrução e revisando telemetrias. Seu comportamento chamou a atenção. Não levantou a voz, não buscou justificativas, não culpou o vento, o acerto ou o azar. Perde a traseira no ponto em que o carro aliviou o peso. Foi instantâneo. Disse em tom neutro. Essa postura serena e analítica impressionou até os veteranos. Dentro da equipe, muitos começaram a enxergá-lo de forma diferente. Não mais como um novato empolgado, mas como alguém que entende o que significa carregar o peso técnico de uma escuderia em reconstrução. No domingo, enquanto o GP de São Paulo seguia sem ele, o clima ainda era denso nos boxes. O carro reconstruído não ficou pronto a tempo para a corrida principal. Bortoleto assistia dos monitores, fones no ouvido, olhar fixo nas curvas em que tudo havia acontecido. Cada vez que outro piloto passava pelo S do Senna, os engenheiros trocavam olhares silenciosos. A telemetria, agora cheia de lacunas, se tornara uma lembrança dolorosa de um erro caro. O prejuízo técnico foi considerável. Dados aerodinâmicos, calibrações e parâmetros de fluxo que seriam essenciais para o novo pacote da Sauber foram comprometidos. E, em um momento em que cada informação é vital para o futuro da Audi, isso significava semanas de atraso num cronograma já apertado. Nos bastidores começaram os ruídos políticos. Alguns dentro da Sauber temiam que o acidente enfraquecesse a posição de Bortoleto junto da diretoria alemã. Outros, ao contrário, viram ali a oportunidade de consolidar sua imagem como alguém resiliente, capaz de reagir a adversidades. Um jovem que, mesmo em meio ao caos, se comportou como um veterano. A frase dita por um mecânico na manhã seguinte ecoou pelos corredores. Ele caiu como estreante, mas se levantou como veterano. Essas palavras resumiam um sentimento geral. O acidente, paradoxalmente, havia revelado o que nenhuma vitória mostraria: a fibra de Gabriel Bortoleto. Enquanto isso, Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe, mergulhava na análise dos dados. Oficialmente se colocou à disposição para ajudar a compreender o problema. Antioficialmente, circulavam comentários de que ele teria sugerido um erro de pilotagem. Ele entrou cedo demais, o carro ainda não tinha se assentado no asfalto, teria dito segundo fontes próximas. Na Fórmula 1, esse tipo de frase é mais do que uma opinião, é munição. Cada comentário pode influenciar a narrativa interna e definir o destino de um piloto. Mas o brasileiro, ciente disso, manteve o foco no que realmente importava: entender o erro e aprender com ele. Pediu que os engenheiros refizessem as simulações com ventos laterais mais fortes, revisou curva por curva, buscando compreender não apenas o ponto da perda de controle, mas todo o contexto técnico que o levou até ali. O gesto foi notado por todos. Em vez de se justificar, ele estudou. Em vez de se esconder, participou. Essa mentalidade fez diferença. Mesmo sem correr no domingo, seu nome seguiu sendo citado nas transmissões internacionais, nos relatórios internos da Audi e nas conversas de engenheiros de outras equipes. Jornalistas estrangeiros destacavam sua maturidade. Chefes de equipe viam ali o perfil de um piloto com potencial para liderar um projeto. O acidente que poderia ter marcado uma queda se transformava em um ponto de virada. Interlagos, palco de tantas glórias e tragédias, havia testemunhado algo diferente: a transformação de um estreante em referência. Um piloto que, em meio à frustração, conquistou o respeito do paddock. No fim de semana terminou sem pontos, mas com algo mais valioso: confiança. Dentro e fora da equipe, o consenso era o mesmo. Bortoleto havia provado que tem estofo para suportar a pressão, compreender o erro e voltar mais forte. No alto do autódromo, enquanto a noite caía sobre São Paulo e os mecânicos desmontavam os boxes, um engenheiro comentou em voz baixa, quase como quem fala consigo mesmo: às vezes é preciso quebrar o carro para descobrir do que ele é feito, e o mesmo vale para os pilotos. Gabriel Bortoleto descobriu isso da forma mais dura, mas também da mais honesta. O acidente que calou Interlagos por alguns segundos pode ter sido, na verdade, um momento que acendeu o respeito definitivo pelo nome que promete carregar o Brasil de volta ao protagonismo da Fórmula 1.